e hoje a gente vai falar especificamente sobre flores, sobre o mercado de flores, e que é um mercado muito complexo, que as noivas, eu sei que na sua maioria das vezes não entende, não consegue, não visualiza, porque realmente é um mundo paralelo. Então, a gente precisa entender muitas coisas sobre o mercado de flores. E, sem dúvida, uma delas é que, aliás, a principal detalhe do mercado de flores que a gente precisa saber é que é um mercado baseado em leilão, né? Não é um mercado baseado em eu vou ali, compro a flor e vou embora. É um mercado baseado em leilão. Isso quer dizer muito com relação ao preço, né? Aliás, isso quer dizer tudo com relação ao preço. O que acontece? Como a gente tem um mercado baseado absolutamente em leilão, e esse leilão aí, ele é feito pela Veiling, que é eu vou mostrar aqui como é que escreve Veiling para vocês, né? Aqui, ó, Veiling, tá ao contrário, né? Mas enfim, só para vocês entenderem que é com E mesmo. Vamos lá, vamos começar do começo, tá? Que eu acho que toda essa informação é muito importante. E uma regra número 1 é todas as noivas quando chegam no meu escritório para poder fazer reunião de decoração, porque flor é muito caro, porque é um absurdo, porque isso, porque aquilo, quanto a gente paga de flor e tal, eu sei, é muito complexo, realmente é revoltante o custo das flores, são realmente muito caros, é um peso muito grande no orçamento, mas o que a gente tem que ter mais em mente é que não é por culpa do florista. O florista, assim como eu, adoraria ter as flores aí praticamente de graça, para ele ter um ótimo material na mão e a gente poder oferecer a melhor decoração possível, enfim, tudo isso junto. Mas o que acontece é bastante diferente. E o que acontece é que o mercado de flor, por ser, ele está concentrado basicamente em São Paulo, na região. Olá, tudo bom, Eduardo? Saudade de vocês também. Beijão. E a maioria, o mercado de flores está concentrado em São Paulo, na região de Olambra. E vamos arredondar aí, 50% da produção de flores vai para uma empresa chamada Veiling, com E mesmo, V-E-I, Veiling, com um G no final, que é uma empresa que reúne todas as cooperativas de flores dessa região do Brasil, que, como eu falei, concentra aí 45% a 50% do mercado de flores no Brasil, né? Oi, Lisa, beijo! Bom que você tá por aqui também, olá! Enfim, o que acontece lá na Veiling, gente? Isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com flor, quanto para quem também vai contratar flor, ou seja, a noiva tem que contratar flor para o casamento. Não entende porque é tão caro e não consegue e não entende os bastidores do mercado de flor, tá? Eu vou chegar numa parte bem didática também aqui na live sobre a parte das flores, o que usar e tudo isso, então fiquem aí comigo, os tipos de flores, vou dar uma dica para vocês acharem todas as flores que existem, mas vai ter que ficar um pouquinho porque eu quero explicar, porque todas as vezes que as noivas chegavam no meu escritório, né, e falavam, mas é muito caro, porque flor, porque desespero da flor, não sei o que, quando eu explicava que a flor é baseado em leilão semanal, aliás, leilão diário, e eu quero dar alguns números para vocês aqui, para vocês entenderem a magnitude do que é o mercado de flor. É um mercado totalmente estressante. Eu nunca trabalhei com flor, eu tinha o meu florista, que aliás eu quero fazer um jabá para ele aqui, que é o Serginho, tá ao contrário para vocês, né? Da Arte Flores. Então segue Serginho, ele é incrível. Quem é do Rio, contrate Serginho, trabalhou comigo 10 anos. É um cara espetacular, o que você imaginar ele faz. Tudo de flor e vegetação, tudo que vocês virem nas minhas fotos de Instagram aqui e tudo do meu portfólio foi feito por ele. Então eu indico ele não só como profissional, como alma, como pessoa. Ele é uma pessoa fantástica. Não é aqueles floristas afetados, sabe? Estrela, que é insuportável de trabalhar. Então faço mesmo um jabá para ele. Enfim, então o que a gente tem que... Ai, que fofo, olha aí, o Eduardo falando que eu sou o melhor cerimonial do planeta. Ele trabalhou comigo muitos anos, né? Então ele sabe, bom, vou dizer que eu sou do planeta porque tem muita gente boa, mas eu me considero um bom cerimonial, pra ser bem sincera. Mas vamos voltar aqui ao leilão, gente. Então vamos lá.
Olambra, em São Paulo, a Veiling concentra 50% porque é uma cooperativa de todos os floricultores, dos pequenos, dos que produzem em média 100 mil reais por ano, aos que produzem aí 50 milhões de reais por ano em flor. Pra vocês terem ideia, o mercado de flor fatura 700... Bom, isso é uma pesquisa que eu vi há um tempo atrás, que eu dei uma estudada para fazer essa aula. 700 milhões de reais por ano com flores. Olha a magnitude do mercado. Né? E o que é mais importante vocês entenderem, gente, é que existem leilões diários. E olha como funciona o leilão da Veiling. É o seguinte, imagina uma grande arquibancada, tá? O troço é totalmente computadorizado, não é aquele carinha que fica lá na frente com plaquinhas e tal, esquece isso. E por que eu tô falando isso tudo? Porque quando a gente falar isso pra noiva e quando vocês, né, enquanto cerimonial ou enquanto noiva, perceberem isso, vocês vão ter uma outra dimensão das flores no seu evento, e aí sim eu vou começar a falar das flores, tá? Bom, então imagina uma grande arquibancada, tudo absolutamente computadorizado. Imagina uma bolsa de valores das flores, tá? Então você tem 3 telões lá na frente, grandes, tá? E aí aparece, é fofo, eu vou botar mais tarde uma foto nos stories para vocês acompanharem, tá? Então tem lá os telões e são 3 ao mesmo tempo. Então aparece, digamos, rosa, lírio e astromélia, tá? Daí aparece a quantidade daquele lote em cada um e aparece o preço de cada um. Só que imagina, são 3 ao mesmo tempo e o leilão começa com um valor maior e ele vai decrescendo, não é aquela coisa que vai aumentando, ele vai diminuindo, ou seja, começa no maior preço e vai baixando. O cara que tá ali comprando tem que comprar na hora que ele achar que chegou no preço que ele quer pagar. Isso se alguém não comprar na frente dele, né? Bom, eu sei que você, enquanto noiva, certamente já tá assim: putz, perfeito, Carol já falou isso. Eu vou agora pegar o meu carro e vou lá em Olambra ver quanto é que custa essa parada e vou entrar aí no negócio e vou comprar esse troço direto lá e vou trazer pra minha festa. Óbvio, é isso que toda noiva vai fazer. Não rola fazer isso. Primeiro, para você trabalhar lá, para você entrar na Veiling, primeiro você tem que ter um CNPJ, óbvio, voltado para o mercado de flores, o comércio de flores, tá? Então daí, digamos que a gente já esteja eliminado. Carol, não, mas eu tenho maior sorte, que eu tenho uma tia que tem uma floricultura e pã. Ok. O segundo critério é que você tem que gastar 15 mil em 2 compras semanais. Pelo menos 15 mil reais, 2 vezes na semana. Acho que ficou um pouco mais complicado para você. Então, assim, esquece essa possibilidade de ir a Olambra comprar as flores. Então, o que acontece? A gente, sabendo disso, sabendo que são hoje em dia 600 clientes cadastrados na Veiling, dado atual, tá? Então, as pessoas, as empresas que estão, os caras não, né, cadastrados, tem lá, o sujeito vai pra lá, tem aquele computador na frente dele, aquelas 3 telas, gente, imagina a loucura que é fazer compra disso. 3 telas na sua frente, cada uma com um preço, cada uma com um lote, cada uma de uma cor, de uma flor diferente, e vai baixando o preço. Ou seja, o cara tem que estar, putz, vou comprar essa, agora essa. E ao mesmo tempo tem um sujeito lá embaixo, porque quando chega o lote, vem um carrinho com o cara para o carrinho ali na frente e mostra a flor, mostra a qualidade da flor para quem tá ali assistindo, tá? Então, ou seja, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o cara tem que ser realmente muito bom e saber exatamente o que ele quer e quanto ele quer pagar. Bom, ok, falei sobre o leilão da Veiling para vocês entenderem exatamente como é que acontece. Fora isso, é óbvio, existem os produtores locais e existem outros produtores aí pelo Brasil. No Rio a gente tem produtores em Teresópolis, na região serrana, né, e tudo mais. Mas o que se passa ali é que o cara pega aquela flor ali e ele distribui para o Brasil, né? Então é óbvio que você já tem aí custo de frete, custo de combustível, custo de pedágio e o custo da loja que vai receber, porque é o segundo fornecedor que vai receber aquilo. Não é o Zé das Couves que compra lá, que tem uma lojinha dele, né? 15 mil por semana, 2 vezes por semana o cara tem que estar lá em Olambra. Não é a pessoa que vai lá. Então ele compra. Esse grande produtor compra e distribui pelo Brasil, obviamente em caminhões refrigerados e tudo. Enfim, eu fui ontem olhar essa estrutura da Veiling, gente, é algo assim absurdo. São 80 hectares de espaço, 64 mil metros quadrados de área refrigerada. Tem noção? Bom, de qualquer forma, quem está assistindo aí a live, gente, pode mandar suas perguntas sobre flor. Hoje a gente está focado aqui em flor, então
Fiquem à vontade de mandar suas perguntas que eu vou ler todas no final, tá bem? Mais pra frente, conforme forem aparecendo, eu vou respondendo vocês, tá? Bom, o fato é, imagina, tá? A gente trabalha com flores. Então, o que eu queria falar nessa live, basicamente, assim, para vocês entenderem o porquê disso. Porque essa coisa da flor da época... eu vou contratar a flor da época porque é mais barato. Gente, balela máxima do mundo do casamento. Existe flor da época? Existe, não estou dizendo que não existe. Existe. Mas não são elas que vão baratear o seu casamento. Porque, como eu estou falando, existem leilões diários de flor para o mercado brasileiro. Então, é claro que a tulipa, a hortênsia, existe o oncídio, que é aquela orquídea bem pequenininha, amarelinha, que chama de chuva de ouro, uma outra orquídea também que é vermelha, que é linda, enfim, que só dá também num momento específico do ano. Ok, são flores bem específicas e que essas flores vão dar aí em determinados momentos e vão ser produtores específicos que vão produzir essa flor. Elas não têm uma demanda comercial enorme para serem geradas sempre, até porque elas têm um custo muito grande e também, além disso, elas têm o custo de transportar, né? O transporte de determinadas flores é muito complicado. Por quê? Porque são flores muito sensíveis. Então, digamos você transportar a tulipa, tá? Mas eu amo tulipa. É unânime, todos nós amamos, eu fui esse ano, realizei um sonho da minha vida que era ir ao, eu não sei falar direito, tá, gente? Kalkenhof, sei lá, que é o Parque das Tulipas aqui na Holanda, né? Bem pertinho de Amsterdã. Quem tiver oportunidade, acontece só um mês durante o ano e era uma vontade muito grande que eu tinha. Todo ano eu dizia que eu vinha e eu nunca conseguia, porque era um mês sempre de muito evento. E esse ano eu consegui ir. Cara, é surreal. Vou ver se eu coloco também uma foto aí pra vocês sentirem o que é, o que acontece lá. Realmente é um parque magnífico. Pegamos as tulipas, trouxemos ela lá do caminhão, colocamos e vamos transportar. Mas elas vão em caminhões refrigerados. Sim, elas vão. Aí chegou lá na loja do cara, né? O floricultor, a CADEG, digamos, né, no Rio de Janeiro, acho que tem a CEAGESP, alguma coisa assim, em São Paulo, né? E, bom, e daí você entrou naquele centro de distribuição das flores do estado, né? Ok, quando a tulipa chega ali, que ela fica exposta, gente, coitada, ela não dura um dia. Então, como é que o sujeito pode investir uma grana trazendo a tulipa para chegar ali e ela morrer? Até ela chegar no seu evento, já não existe mais tulipa por conta do calor. O calor no Brasil não propicia determinados tipos de flores serem o ano todo, né? Então, o que existe de verdade são as flores comerciais. São flores fabricadas em estufas. Você imagina, um mercado de 700 milhões de reais, né, anuais. É claro que isso é feito comercialmente, gente. Isso não existe. Brotou aqui no meu quintal uma rosa azul. Olha, vamos vender. Não, é comércio. E comércio é fabricado em estufas imensas, enormes, né? Sob a rosa X precisa ficar na temperatura tal por tantos meses, etc, para ser colhida, né? Então você imagina, eu não consigo nem visualizar o volume de tanta coisa. Imagina, olha, no Nordeste, Jesus, não consigo nem imaginar, gente, porque uma coisa que hoje eu estava conversando com uma amiga, né, que viu que ia fazer uma live e veio falar aqui comigo, e até fiz aqui um jabá dela também, cadê? Flor Ever, né? Flor Ever, que também é querida, super talentosa, faz um perfil borro, faz uns arcos, faz muito buquê, né? Então, nem que seja por inspiração, segue aí a Flor Ever, que é uma fofa. E o que ela estava me falando, e claro, eu constatava isso aí ao longo da minha vida de casamentícia, é que a gente... o que acontece é que as flores gostam menos de vento do que de sol, né? O que é muito louco, você imaginar. Então, claro, se tiver vento e sol, acabou, se mata, acabou a festa, brincadeira. Mas, assim, realmente são as piores condições do mundo. Mas lembra que essa semana eu falei sobre evento na praia e como evento na praia é complicado por causa do vento. Então, você imagina você expor um arco daquele lindo, maravilhoso na praia, né? Durante uma semana
de muito vento, né? O vento faz muito mal à flor, assim como, obviamente, o sol também faz, tá? Então, vamos, de repente, pensar aqui que não é má vontade do florista, porque muitas vezes quando a gente falava assim, não tem tulipa, não, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, não tem como trazer tulipa, em novembro, não tem tulipa. Mas, cara, pô, que má vontade, a garota nem vai tentar. Não existe, não tem a possibilidade comercial, climática da gente ter tulipa naquele evento, né? Claro, às vezes, eu só quero uma tulipa para colocar em vasinhos nos lounge, só para dar um toque. Às vezes, para uma coisa bem específica, em quantidades muito pequenas, a gente até conseguia, né? Agora, vamos ver também, gente, uma outra questão muito, muito, muito importante, que é a questão da quantidade das flores no evento. O que é muito comum, acho que eu escutei isso talvez 10 anos da minha vida, e algumas vezes eu realmente ficava muito chateada com esse tipo de comentário, que é o cliente, né, que chega e fala assim, mas quanto custa um arranjo de mesa? Né? O arranjo de mesa custa, digamos, R$150. 150? Mas se eu for lá na Cadeg, tá? E comprar as flores, não sei o que, não vai custar R$150. Não, de fato, não vai custar R$150. Mas você tem o know-how para fazer aquilo ali? Você tem a peça? Então você tem que ter. Vamos lá, vamos montar aqui o que consta no arranjo de flor. O que consta no arranjo? O vidro, a base, né? O floral que tá dentro, e acreditem, o floral não é barato. Outro dia eu fiquei chocada com o valor de um floral, tá? Então você tem vidro, você tem floral, você tem a flor em si, e para você fazer um arranjo de flores daqueles misturados, tá? Imagina quantos maços de flor você tem que comprar. Então, digamos, você vai fazer aqueles bem misturadões. Digamos que você tem ali, gente, 5 tipos de flor. Você tem que comprar 5 maços de flor. A mesma coisa, até pegando aqui esse gancho, esse raciocínio, é a mesma coisa que acontece com o buquê. Mas que absurdo cobrar R$400, R$500, R$1.000, tem gente que cobra um buquê. É um absurdo? Pode ser que sim, mas não é, porque se você considerar que a gente usa, às vezes, a gente não, né? Mas os profissionais das flores, eles usam 1, 2, 3 flores no máximo em cada buquê, ele não compra uma flor, ele não vai lá e fala, pô, cara, foi mal, esse maço aí de 20, eu só não vou colocar aí, não quero 20, só quero uma, tá? Me dá que essa aqui que é mais bonita? Não existe. Então ele compra o maço, que custa lá R$20, R$25, aí aquela flor mais elaborada, que custa 50 o maço, que custa 40 o maço, tá? E aí, vamos voltar aqui para pensar, ou seja, só para eu completar esse raciocínio, o cara compra, digamos que vão ter aí 5 tipos de flor num buquê, tá? Então ele vai comprar 5 maços de flores diferentes e ao mesmo tempo vai desembolsar a grana dos 5 maços de flores. Ô Jones, tu tá na guarda, cara, o que tu tá fazendo aqui? Vai pra praia, tchau! Enfim, veio aqui me fiscalizar. O Jones é quem me ajuda aqui nos vídeos aqui do Instagram, viu, gente? Então, vou dizer que é só isso, tá, Jones? Só pra ficar, assim, fácil. Então, o que acontece? Compraram todos os maços para fazer um buquê. Então, você soma, digamos, 5 maços de flores, tá? Então, R$100, mais a fita, mais toda a vegetação, porque olha quanta vegetação entra no buquê. E é a mesma coisa, o cara não vai comprar só... vou pegar aqui 3 folhinhas aqui desse maço de vegetação, né? Ele vai pegar aí um montão um maço de vegetação, vem um negócio assim, uma abraçada assim de vegetação para ele usar paciência. Então, quando o cara vai somar isso, às vezes o custo de um buquê, o custo ali real, indo lá na Cadeg 5 horas da manhã para comprar, é de R$200, R$300. Tá bom, vamos botar aí 200, se for o buquê simples. O cara teve que acordar, teve que ir lá. Quantos cursos o cara ou a mulher não fez para poder fazer um buquê, gente? Porque não é qualquer um que sai pegando uma flor, né? E botando ali e tal. Tem técnica, tem talento, tem dom, tem, enfim... muita coisa envolvida, né? A pessoa estudou, fez curso, quantas vezes ela também não estudou e não fez
tentativas e erros e ficou treinando em casa, indo na cadeia e comprando as flores para tentar fazer o buquê em casa. Ou seja, quando a pessoa olha e fala assim, custa X um buquê, ela não considera tudo isso. A mesma coisa quando ela vê um arranjo de flores e ela não... Camille, você que entrou agora, depois vê o início da live, que eu fiz uma pesquisa ontem sobre o mercado de flores e o início está bem interessante, está bem bacana para passar essas coisas para as noivas, porque elas não entendem, né, o custo das flores. Aí eu fiz uma pesquisa ontem, eu já sabia uma coisa, dei uma aprofundada e lá no início tá bem bacana, tá bom? Então, para você poder embasar e ajudar na hora de falar do custo das flores, que eu sei que é sempre um pânico. Enfim, então, voltando, gente, é isso. O custo é muito grande, né? Então, a gente tem um custo aí de vários maços, o custo do talento e o custo do tempo da pessoa. Porque, afinal, a pessoa acordou lá às 5 horas da manhã para ir lá comprar as flores, foi para casa, ficou ali fazendo, depois ela vai se deslocar para entregar esse buquê a você, e etc, né? Então, é muita coisa que a gente precisa considerar. Então, quando a noiva falava assim para mim, mas R$150 um arranjo, R$200 um arranjo, R$300 um arranjo, aqueles de grandes, né? Aqueles arranjos enormes de flor para botar na mesa dos convidados, aqueles cheios mesmo. Tô falando daqueles arranjos cheios de murta com umas florzinhas, não. Os arranjos grandes, né? Caprichados que a gente usava. Então, quando você vê o custo disso e que você imagina quantos maços de flores estão ali, o vidro que está ali, que não custou R$5, R$10, um vidro daquele custa 60, 80, 100 reais, dependendo da qualidade do vidro. Não adianta também o cara investir num vidro super vagabundo que vai quebrar no primeiro evento, vai quebrar no transporte, tem que ser uma coisa de qualidade para poder durar, né? Enfim, então tudo isso acaba encarecendo mesmo, e claro, tem o talento do cara e tem o florista, né? Tem o florista que vai fazer o seu arranjo, mas geralmente ele não trabalha sozinho, ele trabalha com outras pessoas. Então, parece que eu tô aqui defendendo muito os floristas, gente, mas eu tô tentando colocar a coisa num prato bem limpo para todo mundo conseguir entender o que acontece por trás, né? Porque é muito fácil todo mundo falar, mas o cara tá cobrando R$200 pra fazer um arranjo, 400 pra fazer um buquê, mas não sabe o bastidor. Então, um florista, tá? Ele depende de um ajudante, que é o cara que vai limpar as flores, que é o cara que vai manter as flores na água, que vai trocar água, que vai pegar água para ele colocar nos arranjos, enfim, 1 milhão de funções que o assistente tem, tá? Uma diária de um cara desse não custa menos de 300, R$350 para ele ajudar no evento. Fora isso, tem o frete que é aquele grande vilão que sempre acaba com a gente, né? Então a gente também tem o frete. E frete, pelo menos no Rio de Janeiro, é muito caro, né? Isso a gente tá careca de saber como o frete encarece tudo. Então a gente tem o cara que vai lá buscar a flor, que vai levar pro evento, e depois vamos lembrar que a gente tem o desmonte do evento, que é a pessoa sair da sua casa de madrugada, na hora que acabar a sua festa, e vai até lá para desmontar aquilo tudo. Enquanto tá indo pro hotel, descansar e tal, curtir, relembrar dos momentos, tem um pessoal lá que tá desmontando a festa, inclusive eu, inclusive o florista, inclusive todo mundo que colocou alguma coisa lá, vai lá retirar depois, né? Nada fica no lugar da sua festa. Então, isso é muito importante, a gente considerar que existem esses custos, tá? Então, vamos lá falar agora sobre essa parte das flores comerciais, que era o que eu estava falando, que as flores hoje em dia elas são feitas em estufa e por isso a gente não pode considerar que elas sejam flores, as flores comerciais, as flores da época são as flores tais. Não existe flor da época, existe a flor comercial e eu vou dar alguns exemplos aqui, né, do que a gente tem aí, né, antes de falar da flor das flores especificamente, hoje eu entrei aqui no próprio site da Aveling por curiosidade e descobri uma coisa genial que eu nunca tinha visto. E olha que coisa, né? A gente, quando tá trabalhando com evento, a gente tá tão assoberbada ali no dia a dia e tudo, que as coisas mais idiotas às vezes estão na nossa frente, a gente nunca parou pra ir lá olhar. E aí eu entrei hoje lá no site da Aveling, né? E olha que louco, se você clicar, eu vi aqui pelo celular, tá, gente? Então, eu fui lá naqueles risquinhos, né, no menu ali em cima, cliquei ali, abri uma aba Produtos e olha que magnífico! Você clica ali em Produtos e aparece uma pesquisa de todas as flores que existem
disponíveis na Veiling. Isso, gente, é um alívio imenso para quem trabalha com festa. Porque o que a maioria das pessoas, o que acontece 90% das vezes é que a noiva chega com aquela referência incrível, magnífica dos Estados Unidos. E ela vem com aquele buquê de peônia dos sonhos. Até eu quero casar com aquele buquê, gente. Todo mundo quer casar com um buquê de peônia. Todo mundo quer casar com um buquê de tulipa e todo mundo quer fazer uma festa inteira de tulipa. Só que, como eu falei, não é real, né? Não é palpável, não dá. Dá, mas aí o cara tem que ser muito cheio da grana, né? Não é o nosso caso, dos réis mortais aqui. Então, as inspirações americanas, né? Veio aquele buquê lindo do Pinterest, né? O Pinterest age pro bem e age pro mal. Muito mais pro bem do que pro mal, eu sei. Mas ela vem com aquela referência incrível e você olha e fala, legal, mas nós não temos nenhuma florzinha dessa aqui no Brasil. Como assim não tem? Como que não tem? Se eu já vi esse buquê em várias pessoas, várias fotos do Pinterest usam uma coisa parecida com essa. Sim, meu amor. Nos Estados Unidos a gente tem essa flor. Nos Estados Unidos a gente tem peônia. Nos Estados Unidos, na Europa a gente consegue ter clima para determinados tipos de flores. No Brasil não. Então, como eu falei, é muito importante a gente saber quais são as flores que existem na maldição do Pinterest. Vai por mim. E o que acontece? É exatamente isso. A pessoa olha lá, ela quer igual. Eu quero esse buquê. Ficou 6 meses para escolher o buquê. E quando ela chega com uma foto, você olha, não existe, né? Então é triste pra gente. E aí, voltando à parte boa, né? Que vamos falar de coisa boa. A parte boa é que a gente tem esse site lá da Veiling. Calma, tá? Que não é assim tão bom, eu vou dizer por quê. Mas é muito bom. Você vai lá na Veiling, faz esse filtro, coloca lá em flor de corte, que são as flores que a gente usa normalmente em eventos, são as flores de corte, porque existem as flores de vaso e que são as flores plantadas, que são literalmente, sabe quando a orquídea vem num vasinho plantado? A begônia, por exemplo, ela é uma flor de vaso, né? A margarida, ela é uma flor de vaso. Então a gente tem muita coisa que já vem direto ali plantadinho no vaso, tá? Não tô falando das flores plantadas nesse momento, elas também servem muito para evento, não é exatamente o nosso caso agora. Mas é a Veiling. É assim, ó. Eu já até botei aqui escrito que é a maior. Ela é a cooperativa do Brasil, ó, Veiling, tá? Que é www.veiling.com.br. Não é monopolizam, né? Mas eles comercializam 50% do mercado de flores do Brasil. Através do sistema de leilão, é incrível. Vou botar uma foto depois quando acabar aqui a live pra vocês verem como é que é. E, bom, chegando lá na Veiling, você faz você faz o filtro por flor de corte e eu coloquei ambientes externos e internos. Coloca ambos lá, tem uma opção ambos. E a coisa boa é que vem todas as flores que existem no Brasil. É absolutamente fantástico. Fantástico pro bem, fantástico pro mal. Por quê? Existe ali, mas não quer dizer que naquela semana exista, né? Porque vamos voltar a lembrar aqui que é leilão. Leilão depende muito também do tempo e do clima e do quanto de produção aquela determinada flor teve naquela semana, tá? Eu vi aqui numa pesquisa que são 16 mil lotes de flor todos os dias sendo vendidos na Veiling. Olha que loucura esse número. Né? Então você imagina que de repente naquele dia naquela semana choveu muito ou o clima estava zero propício, enfim, blá blá blá, ou todo mundo resolveu querer chuva de prata, o que é muito normal, e aí a chuva de prata sai de R$10 o maço para 40, porque o cara lá na hora de dar o lance, ele viu que tinha pouco e ele falou, cara, ou eu compro a 40 ou eu vou perder esse lance. Então o cara compra a 40, só que é óbvio que ele não vai repassar aqui pro cara a 40, ele não é trouxa, né? Ele também, o cara foi lá em Olambra buscar, tem um caminhão, enfim, tem uma empresa envolvida, então ele sai de lá, volta, né? E daí ele tem que repassar também, obviamente, com preço muito maior.
Então isso é muito normal, gente. Meu florista, como eu falei, né, o Serginho, de novo falar aqui, ó, do Artes Flores, né? O Serginho, tinha semana que ele chegava pra mim e falava assim: Carol, essa semana eu não consegui ganhar nada. Eu, oi? Como, gente? Orçamento de 15 mil reais de flor, de 10 mil, de 12 mil só de flor? Não, Carol, essa semana a rosa tava R$2 a unidade. Então, cara, era triste de chegar e falar assim: eu tive que comprar um pouco menos de rosa, Carol, essa semana, porque a R$2 cada uma. Gente, um maço de rosa, geralmente aí, digamos, R$20. Um maço daqueles grandes, você imagina você ter que pagar 2 por cada uma, né? Então, essa sazonalidade, né, e como é por leilão e por literalmente a lei da oferta e da demanda, a gente tem essa volatilidade de preço enlouquecedora. Por isso que no início da live eu falei, olha, eu jamais trabalharia com flor, é enlouquecedora, eu não sei como que as pessoas conseguem sobreviver a isso, porque primeiro que você não sabe se vai ter, você encomenda, aí o que acontece? Você faz o orçamento de flor, tá? Você faz o seu orçamento do seu evento junto com aquele cliente, e aí aquele cliente, eu sempre fazia, né? Vou falar fazia porque, enfim, eu fazia a reunião com o Serginho junto com a minha noiva, né? Então era eu, a noiva e o meu florista. E daquela reunião, ele já saía com tudo absolutamente anotado e descrito para poder fazer a encomenda das flores. Então ele já encomendava aquilo ali mais ou menos aí 6 meses antes, para quê? Na semana da festa, ele pelo menos já tivesse aquilo ali encomendado. E como ele era um cliente muito frequente, estava sempre comprando, né, do fornecedor dele, então eu tenho a parceria com o Serginho tem a parceria com fulaninho da Cadeg, com ciclaninho da Cadeg, com beltraninho da Cadeg, que são os caras que trazem a flor para ele. Mas tinha semana que não tinha. Essa semana... Imagina, e a gente não está falando aqui de precisar de 1 ou 2 maços de flores, gente. A gente está falando aqui de um evento, né? Então, digamos que aquela cerimônia toda de chuva de prata, do início ao fim, a gente precisava ali de 200 maços de chuva de prata. Se é uma semana de muita chuva, ou uma semana de muito sol, a chuva de prata não resiste. E aí, o que acontece? O preço dispara. Ou pior do que o preço disparar é não ter o produto. Então acontecia de chegar na semana e aquele desespero. Eu não participava do estresse, né? Porque o Serginho que era responsável por isso, mas às vezes ele compartilhava o estresse que era aquela vivência daquele negócio ali, né? Então, gente, realmente é muito estressante. Olha, você por aqui! Muito legal. Então, gente, vamos lá falar sobre alguns... Como eu falei, as flores são cultivadas em estufa. Então, não existe essa coisa de flor da época, com raríssimas exceções. Essa coisa de... Todos os blogs, né, de noiva falam assim, contrate a flor da época. Contrate... É a dica número 1 das flores. Cara, balela. Não existe contrate a flor da época, a não ser que você queira um sídio, a não ser que você queira... Que são, como eu falei, aquela chuva de ouro, que são aquelas orquídeas bem pequenininhas, a não ser que você queira hortênsias, e a não ser que você queira tulipas, enfim, flores muito específicas que dificilmente vai ter, tá? Até as calas são aqueles copos de leite coloridos, né? O copo de leite é uma flor muito barata, muito simples, é aquele branquinho, né? Muito simples, mas existem as calas, e as calas elas têm na cor vinho, né, tem aquele formato do copo de leite, ficam em buquê, eu sempre acho eles elegantérrimos, para aquela noiva magra, modelo com buquê de calas. Caraca, meu Deus, perfeição. Então ela pode ser vinho, pode ser aquele rosa muito raro de achar, tá? Então hoje eu vou falar bem disso, tá, gente? Eu vou marcar uma outra live para a próxima semana, agora talvez segunda-feira, se eu conseguir, no máximo quarta, pra gente falar sobre outras coisas do aspecto de flor, tá? Só para vocês entenderem que eu não vou falar sobre tudo de flor, porque é absolutamente impossível, é um assunto muito longo, e eu achei que hoje abordar essa questão do leilão era muito importante, né? Então, vamos lá falar das flores. Ó, a Camila aqui falou, sempre fico tensa quando a noiva tem uma flor predileta e quer muito aquela específica. Se apegar
é muito perigoso e é tenso pra gente, pro florista, e a gente tem que deixar isso muito claro pra noiva. Parece terror psicológico, né? Parece que a gente tá querendo deixar a garota desesperada, mas não é isso. A questão é, pode realmente não ter. E foram raríssimas as vezes que não tinha aquela flor naquela semana que a noiva queria. Mas às vezes não tinha na quantidade que a gente tinha imaginado que a gente ia usar, né? Aí também tem o fato de que a noiva não sabe quanto que a gente está imaginando usar. Mas na minha cabeça era uma fartura e no dia foi menos, porque ou financeiramente era inviável ou era inviável do ponto de vista físico, não tinha a flor, ponto final, né? Bom, então voltando aqui pra gente falar sobre essa coisa das flores comerciais, né? O que a gente usa basicamente sempre, tá? Lá no site da Aveille vão ter essas flores e como eu falei, tem a parte ruim, porque nem sempre vai ter aquela flor ali, né? Usa lá o sistema de busca, pelo menos para ela ver o modelo das flores, o que existe e a variedade de cor, tá? Mas um exemplo muito nítido, tá? Existe uma tonalidade de flores que é aquela, vocês vão conseguir identificar, que não é nem o rosa e nem o vinho, tá? É aquele rosa quase vinho, que é lindíssimo e que muita gente, não é também o fúcsia, né? Porque o fúcsia também é bem específico e quando a noiva vinha com fúcsia eu já entrava em pânico. Porque o fúcsia só existe em uma flor, pra ser bem sincera, né? Então, que é na orquídea, ou seja, baratinho, né? Então, a gente tem que trabalhar com o que existe e não pode ser essas cores muito fora do comercial, tá? Então, é claro, ela pode entrar lá no site e falar assim, mas olha aqui, ó, esse marsala que eu tanto tô sonhando na minha vida, tá? Eu quero que tenha aqui, ó, essa flor aqui tem. Beleza, mas e se essa flor não chegar no Rio de Janeiro? Vamos lembrar aí que a gente tem 600 pessoas comprando essa flor diariamente, são 600 clientes cadastrados lá na Aveille, né, para poder fazer as compras. E se aquele cara não deu o lance, pá, na hora que aquele lote saiu, não chegou no Rio de Janeiro, não tem. Então, se não tem, não tem. Não tem outro jeito, não tem jeito, né? Então, gente, é muito cruel. Essa é a palavra, né? Trabalhar com flor é cruel e a gente tem que ser muito realista e é muito importante com quem trabalha com flor ou a própria noiva, claro, saber o que é possível, tá? Então, eu fiz uma lista aqui, né, para eu não esquecer de nenhuma, das flores que são mais usadas e das flores mais comuns mesmo e que a gente tem praticamente sempre. Vai variar aí vai variar em questão de tonalidade, né? Pode ser que nessa semana não tenha nesse amarelo tão clarinho, vai ter no amarelo mais escuro e tal, mas em geral, em regra, existe, tá? Então, gente, vamos lá, vamos falar das flores mais comuns. Bom, a astromélia é uma flor super querida, tá? Quem nunca viu, depois dá um Google. Lá no site da Aveille, ela tá escrita de uma forma muito louca. Tem um astromélia, toda com L. Eu falo astromélia mesmo, que é o que a gente vê por aí. E é isso aí. Ó, a Gabi de novo aí. Então, vamos falar. Ó, a astromélia é uma flor que tem sempre, né? Gabi chegou no final da live. Melhor que ela não sabia, já passou. Então, depois você assiste do começo. A astromélia tem sempre e tem uma variedade, uma gama de cores maravilhosa. Então, considere sempre a astromélia na sua festa. Sempre. Ela sempre tem branca, sempre tem amarela, sempre tem naquele meio terra, meio laranja, sempre tem umas variedades de rosa bonitas. Então, assim, a astromélia é legal, a astromélia preenche bem os arranjos e a astromélia tem sempre, e não é aquela flor tão sensível a ponto de se machucar muito fácil, sabe? Aí estragou, joga no lixo e tal. Então, é bacana, tá? Outra flor que é muito usada também tem muitas, né? Tô aqui pensando qual que eu vou falar primeiro. A boca de leão é uma outra flor bastante interessante, que faz um volume lindo também no arranjo. Ela dá umas pontas, né? A boca, pra quem não tá visualizando, tá? Que não tem tanta experiência assim no dia a dia, é aquela assim, né? E tem uns raminhos que vão saindo. Então, ela parece uma espadinha, assim, né? E a boca tem sempre na cor branca, tem sempre na cor rosa, né? Aí vai aparecer ela no vinho, lá na Aveille, uma linda no tom de vinho, que não é normal. Tem amarela também. E o legal da boca é que, além dela ter um formato diferenciado, ou seja, ela dá um ar mais esprivitado, assim, do arranjo, não fica aquela coisa tão redondinha. O legal da boca é que ela também tem uma tonalidade, né?
vai ficando mais clarinho na base e ela é mais, a cor é mais intensa em cima, né? E são flores muito bonitas. Agora, rosa, é óbvio, a quantidade de cores das rosas é gigantesca, tá? Então você tem rosas até com a borda de uma cor e o corpo de outra, né? A borda da pétala. A variedade de tons de rosa da rosa é bem interessante. Então você consegue aquele rosa bem clarinho, sabe? Aquela rosa... Eu vou até anotar aqui para não esquecer, gente, na próxima live, eu quero contar a história do meu casamento blush para vocês, tá? Mas não perde a próxima, que quase morri fartada de casamento blush. Enfim, a rosa blush, ela existe enquanto rosa. É um rosa bem clarinho, um branquiçado, rosado, muito bonito. E tem, enfim, de vários tons. Tem de tom amarelo clarinho, que é difícil de achar, né? Tem um delay enorme aqui dos comentários. Então a Gabi tá falando que dá uma certa altura no arranjo, deve ser da boca de leão. Acredito que sim. Então sim, dá altura e dá um volume diferenciado, né? Oi, Érica! Gente, muita gente legal entra nas lives, né? Pessoal que a gente quer mandar beijo assim ao vivo. E, bom, então falamos da boca de leão, falamos da astromélia, gracinha, que a gente sempre usa astromélia, e falamos agora das rosas, né? Agora vamos falar de lisianto. Cara, lisianto, eu amo lisianto. Acho sempre possível, dá pra usar, a gente usa lisianto, mas o lisianto só tem em praticamente 3 cores, que é o rosa. Quando a cliente quer aquele rosa bem clarinho, ou o tal do rosa seco, sabe o rosa seco? Pânico também, né, das pessoas, dos decoradores. Quero aquele rosa seco, rosa antigo. É lindo impresso no papel, mas para flor é muito difícil a gente usar. Então a gente consegue usar aquela rosa que eu falei e consegue usar também o lisianto na tonalidade dele existe um rosa seco pro lisianto. Lindo, lindo, lindo. Existe ele rosa, mais rosa, e existe uma opção do rosa mais seco. Eu não sei o nome exatamente, assim, técnico do rosa seco dele, mas existe e é bem bacana. Uma outra opção também que a gente tem... e também tem roxo, né? O casamento blush. Mas foi um final feliz, é isso que importa, né? A gente passa os caos, fica a lembrança, depois vem os finais felizes que a gente fica aqui, graças a Deus que aconteceu. E depois a gente pode falar também do lírio, também uma flor muito usada, né? O lírio é uma flor muito grande, né? Eu vou dizer assim, meio abrutalhada. Nem sempre, às vezes eu bloqueava o lírio em alguns eventos. Eu falava assim, não, Serginho, nesse evento não vamos usar lírio, não. Porque agora nessa fase que a gente está vivendo, né, das decorações muito borro, né, no sentido dos arranjos muito... Gente, esqueci, desestruturados, né? Que é uma alta aí muito grande dos arranjos desestruturados. O lírio não se encaixa muito bem nesse perfil de nova tendência aí, porque o lírio é muito grandão. E aí ele ocupa, assim, uma troço, né? Muito parte do arranjo e não é muito, muito legal. Gente, se vocês tiverem dúvida agora que a live tá enchendo aí, olha, pode deixar suas perguntas aí sobre flores e sobre o mercado de flor, qualquer coisa, que eu tô aqui para responder, viu? Não tô aqui só para ficar falando, não. Então manda aí suas perguntas que eu adoro interagir. Aliás, eu faço live exatamente para poder interagir com vocês. Então, interajam, mandem perguntas aí. Pode ser pergunta mais esdrúxula. A gente tá aqui, nada é esdrúxulo no mercado que a gente não conhece, né? Então, quem tá aí e não conhece o mercado de flor, pode... Exatamente, Camille. O lírio serve para o casamento clássico. Ele é ótimo para fazer arranjo de igreja, por exemplo. Dá aquela imponência, né? Um lírio branco e tal. Tem que ter muito cuidado também com o pólen do lírio. Então, ele tem que ser limpo a parte de dentro, porque ele tem uma partezinha amarela dentro. Repara que se você coloca a mão até mancha, de tanto que o lírio fica... tem um pólen ali, e tem muita gente que tem alergia. Então, as pessoas que são alérgicas às flores não podem ter contato com esse pólen. Então, é muito importante que eles sejam limpos, né? Então, imagina, você tem alguém aí que está limpando essa flor para entrar no seu evento. É mais um custo, provavelmente de um assistente ou alguém ali junto
do seu florista, né? Bom, vamos lá falar de mais flores, tá? Vou falar de umas flores aqui que tem um custo bem baixinho, né? Que são flores bonitas, flores que eu gosto. As que eu não gosto eu vou dizer quais são, mas que fazem muito volume e vou dizer até pra quê. Eu tô sendo muito boazinha nessa live. Eu vou ficar aqui mais online mais uns 5 minutos, mas vou dar esse en passant das flores mais baratinhas e ao mesmo tempo flores que são bonitas pra você usar por aí, tá? E vou dizer as funções dela. Olha lá. Bom, já falei. Baratinho a gente tem, óbvio, a begônia, que não são flores de corte, elas são flores de... Ai, que bom, Lisa, que você tá gostando, muito importante. Então a gente tem aí begônia, que não é uma flor de corte, é uma flor de vaso, tá? Então a begônia ela é sempre vendida plantadinha. Areia, pá, e tem a begônia ali. Foférrima, anota aí, é begônia mesmo. Anota aí, tem umas tonalidades lindas, uns rosas claros e tal. É bem bonita a begônia, eu gosto muito. E sabe que a gente usava muito a begônia para fazer embaixo da mesa de doce. Aquelas cestas, sabe, com flor embaixo da mesa para complementar, para não ficar a mesa vazia embaixo. Usávamos bastante vegetação e begônia também, claro que desde que existisse a begônia da cor do casamento, tá bom? Já leio seu comentário, Érica, só vou dar uma adiantada aqui. Um outro que é muito legal é o cravo. Ai, cravo, coisa cafona, cravo. Gente, cravo existe de um montão de... A Dani, qual Dani? A Dani, minha assistente, Érica? A Dani Rangel? Mamão nos arranjos, ela arrasou? Tô curiosa que Dani que é, me conta. Então, gente, o cravo existem vários tipos, como eu falei. Existe um cravo que é pequenininho, que chama cravínia. Tá? E a cravinha é foférrima e é barata e ela tem um tom de rosa, que é o tom do rosa, eu não vou dizer antigo, né? Mas é um tom de rosa bem bonito, que é o tipo de tom de rosa que noiva gosta. Ela fica bonita até em buquê, uma flor bonita até para buquê. E também tem o cravo normal e existem uns cravos diferentões, assim, que são bem interessantes também. Não para fazer um arranjo de cravo, mas para ele salpicar ali é bem interessante. E eu tenho a melhor informação de todos que eu acabei de lembrar, que eu não posso esquecer, eu vou falar já, calma, sabe? Fica aí, sai não. Que vou até anotar, gente, que eu sou velha, eu sou mãe e sou velha. Então, eu esqueço tudo. Quem não é mãe ainda, vocês vão ver que a memória vai embora. A cravínia e o cravo, tá? E begônia. Tá. Crisântemo é outra flor bacana. Ele passou muito tempo... eu não deu tempo de anotar, Gabi. Na hora que eu fui escrever, já tinha esquecido. É desse nível que eu tô, a loucura da pessoa. O crisântemo, gente, é uma flor que muita gente fala que é flor de enterro. E, de fato, ela é conhecida como flor de enterro. Mas existem os crisântemos bonitões, tá? Então... tem uns modelos de crisântemos bacanas que dá pra usar sim, tá? E uma outra flor que é muito fofa é o pompom. O pompom é literalmente pompom e ele é uma coisinha assim, ó, uma bolotinha assim pequenininha, umas petalinhas assim e o pompom é ótimo para fazer preenchimento do arranjo. É claro que ele não vai ser o destaque do arranjo porque é uma flor muito pequenininha, mas para preencher os arranjos ele funciona muito bem. Assim como agora me veio aqui também a flor da cenoura, que são umas florzinhas assim muito pequenininhas. A camomila também preenche muito bem os arranjos. Enfim, tô falando aqui um montão de coisa que nem tava no script. E bom, existe também o crisântemo bola, que é como se fosse um cestão, sabe aquelas cestas de margarida? Existe também os crisântemos bolas, que eles são pequenininhos assim, super fofos. E também, tudo que é bola, quando eles falam assim lá no site da Veiling e também no site do... em qualquer lugar que você vai ver, né? Quase que vem numa base plantado, é sempre plantado e num formato bola. Ou seja, é só você pegar aquele troço ali, a grosso modo, e jogar, por exemplo, embaixo da mesa, jogar na entrada do salão. O negócio já tá pronto, não tem muito arranjo ali para montar, não, já tá pronto. Então, existe a margarida também em bola, a gente usava muito as margaridas em bola em casamento com...
enfim, com escada para montar, aquela escada inteira para botar de flor, sabe? A margarida bola é perfeita, ela já vem pronta, você só coloca ela ali nos degraus, claro, dá o seu toque e faz um acabamento, né? Não vai deixar ali o troço na areia jogado no chão, né, gente? Põe uma cesta, alguma coisa embaixo, enfim. Bom, e agora vamos àquela tal da gerbera, que é a tal da florzinha, vamos falar, não é complicada, né? Ou florzinha polêmica é a palavra, né? Eu acho que é a flor mais polêmica que a gente tem. O que acontece com a gerbera, gente? A gerbera, para quem não tá lembrando agora assim qual é, a gerbera é aquela que é uma margarida grandona assim, ó. Tem é muito usada nos eventos, né? Aí a Camila já tá rindo, odeio gerbera. Eu também, a minha frase é, eu odeio gerbera, sempre foi. Nunca em nenhum casamento eu usei gerbera, com exceção de um casamento, tá? Mas, gente, como tudo na vida é pessoal, é questão de gosto e questão de custo, né? A gente tem que ver aí que a gerbera é uma flor bacana no sentido de custo. E ela é maravilhosa no sentido da paleta de cores que existe da gerbera. A gerbera tem tantas opções de cor, você vai ter tons de rosa, praticamente um degradê de rosa, né? Um degradê de amarelos e laranjas, enfim. Tem aqueles tons mais loucos que você não acha em flor nenhuma, tipo um pêssego, né? Agora me veio aqui aquela gerbera bem pêssego. Enfim, é muito polêmico. Mas, exatamente, Gabi, exatamente o casamento vermelho. Eu posso contar também essa história do casamento vermelho em uma outra live. Não vou falar dela aqui agora. Anotei, não vou esquecer. Blush e casamento vermelho, tá, gente? Próxima live. Muito legais essas histórias. Acho que é muito legal a gente dar os exemplos reais da vida, além de ficar aqui só falando, né? A teoria. Acho que a parte prática é muito legal. Casamento vermelho a gente usou gerbera, né? Então a gerbera é isso, gente, é custo, é uma flor muito resistente, então pode fazer sol, pode chover, pode ventar, a gerbera tá lá, firme e forte. Só que ela ficou uma flor tão popular e foi banalizado tanto, tadinho, o uso da gerbera, que ela ficou assim meio mal vista aí para alguns decoradores, tá? Mas eu sempre falei que eu tinha um sonho que eu só realizei nesse casamento vermelho, já dando um spoiler aí do que é o casamento vermelho, mas eu queria muito ter feito um casamento no campo, tipo, de dia e tal, né? Num jardim, e todo colorido de gerbera, sem nenhuma outra flor, só gerbera colorida. Esse foi um sonho que eu ainda não consegui realizar, mas quem sabe, né? A gente tem aí muita vida pela frente. Então, quem quiser fazer um casamento todo de gerbera colorida, assim, bem campestre mesmo, é um desejo que eu sempre tive e que não consegui executar, assim, na vida real. Mesmo aí com 300 e tal eventos nas costas, não consegui fazer. Esses 300 e tal, gente, eu vou assumir pra vocês, é meio chutado, sabia? Porque eu fiquei na dúvida se já chegou a 400 ou se era um pouco menos, mas eu acho que pelas contas, assim, a grosso modo, deve ser aí uns 350, talvez. Bom, eu anotei aqui também astromélia, goifo, boca, lírio, falei todos eles, né? A violeta, né, gente? Violeta também é uma florzinha assim, tadinha, já também ficou muito banalizada, né? Porque toda festinha de play, o povo coloca uma violeta em cima da mesa, porque ela é muito baratinha, vende até no mercado, você passa ali e compra. No Brasil, assim, é coisa de, sei lá, R$2, né? Um vasinho de violeta. Então ficou muito banalizada, coitadinha da violeta. Mas, de novo, gente, ela para colocar embaixo da mesa, ela para fazer escada, ela para fazer aqueles arranjos de entrada, né? Existem alguns tipos de arranjos que demandam muita flor, uma quantidade muito grande de flor, e que você colocar um arranjo de entrada inteiro de rosa, só as atrizes globais conseguem, né? Só a gente com muita grana consegue. Imagina você fazer uma escada inteira de ponta a ponta de rosas, de lisiantos, né? Ou de lírios. São coisas, enfim, muito caras. Então não vale a pena, né? Financeiramente, qual cliente que pode pagar isso? Vamos ser realistas, nenhum. Meus clientes não conseguiam pagar, né? E não tem problema nenhum eu não conseguir pagar. Veja bem, é absolutamente que bom que ele não pode pagar uma escada inteira, uma parede de 10 metros inteira de uma flor nobre, né? Mas essas flores que eu acabei de mencionar, a violeta, a begônia, o cravo, o crisântemo,
a gérbera, as margaridas, né? Todos eles servem para poder fazer esses arranjos, principalmente no formato bola, margarida bola, né? O crisântemo bola, para poder fazer esses arranjos grandões. Quando você quer, por exemplo, fazer uma entrada com várias cestas no salão, né? Daí você pode usar essas cestas. Ah, botar embaixo da mesa, eu quero uma mesa de doce cheia de... botar um cestão embaixo, um bound, ou os garden seats com umas flores caindo, enfim, qualquer coisa do gênero que envolva volume, fazer uma escada, fazer um corrimão inteiro, essas coisas assim que envolvam muito volume, né? É muito importante a gente trabalhar com custo, e essas flores têm um custo bacana, né? Eu vi também lá no site só para fechar aqui, gente, vi também lá no site o antúrio. Lembra a flor do Jorge Tadeu? Lembra? Pois é, antúrio é a flor do Jorge Tadeu. Eu também não sou fã, né? Quem não é do meu tempo, né? Quem não tem a minha idade não sabe o que é a flor do Jorge Tadeu, mas é aquela flor que parece meio emburrachada, assim, e ela tem um bigolinho assim no meio durinho assim, sabe? Uma folha assim. E ela é mais ou menos, tem branca, tem vinho, tem e tem verde. O antúrio verde eu acho chiquérrimo, antúrio verde. Então, antúrio é uma opção. De repente, para uma festa mais masculina, no aniversário do meu pai, por exemplo, eu usei muito antúrio verde e ficou muito chique. A gente misturou com frutas também, ficou muito legal. Os arranjos com fruta, baseado mais em verde e branco, né? Enfim, ficou bem legal. Uma outra flor que é muito bonita e tá bem em alta nesses casamentos aí, borro e tal, é a cúrcuma ou curcuma, não sei, gente, que é uma flor meio durona, assim, sabe, meio selvagem, assim, bem bonitona também. Mas eu sugiro para vocês aí, nesse final dessa live aqui, basicamente, vai acabar, gente, vão me cortar. Basicamente, vocês irem ao mercado de flores da sua cidade, não para comprar. Você não vai lá, você não vai fazer o seu arranjo, mas você vai, provavelmente na quinta-feira, chega cedo, acorda cedo, 6 horas da manhã, 6h30, você tem que estar lá dentro, para poder ver as flores que existem na sua cidade, tá bem? Então você vai lá, olha, te fotografa, anota, vê o que você mais gosta, vê ao vivo, vê o preço até, para ver o que... vamos falar sobre a vegetação, não deu tempo. Eu tenho aqui 1 minuto para terminar, que o Instagram tá assim, ó, vai acabar, tá? Então eu vou falar sobre a vegetação numa outra live, tá? Prometo. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem não assistiu a live toda, eu falo sobre o mercado, sobre o leilão de flores lá no início. Se você tiver tempo, tiver paciência, tiver saco de me ouvir um pouquinho mais, volta aqui no início. Essa semana a gente vai começar a falar sobre decoração. Eu vou falar bastante sobre decoração essa semana. E na próxima live a gente tá aqui junto. Participem mesmo. Eu vou tentar fazer mais lives agora essa semana e na próxima. E eu quero interagir com vocês, saber o que as noivas estão achando, tirar dúvida das noivas pessoalmente mesmo. Então a ideia das lives é a gente interagir, tá bem? Aí, ó, Ih, gente, não sei falar. Bacelariza. As pessoas põem os nomes no Instagram, a gente não sabe falar. Obrigada, que bom que ajudou. Vê depois, vai ficar aí 24 horas disponível. Gente, e se algum de vocês não baixou ainda o meu e-book, clica ali no link da minha bio, que eu ajudo você a organizar o seu casamento sem estresse e é absolutamente gratuito, tá bem? Espalha aí que eu tô fazendo live quase todo dia por aqui, para que as noivas estejam atentas. Um beijo, ótimo sábado para vocês!